Fala galera, como é que vocês estão? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo aí de análises do Brasileirão. Começamos aí o segundo turno, beleza? No vídeo passado aí eu tinha deixado para vocês mais um bilhete, terceiro bilhete seguido aí que bateu aqui de graça para vocês no YouTube, era o over 1,5 no jogo do Flu e o handicap asiático aqui a favor do Inter no jogo contra o Palmeiras, beleza? Para essa primeira rodada aqui do segundo turno, a gente tem que ficar muito atento porque a gente tem Libertadores e Sul-Americana no meio da semana, então muitos times vão vir com equipes ali mescladas ou até totalmente reservas aí, então tem que ficar muito atento, beleza? O primeiro jogo dessa primeira rodada aí do segundo turno é entre Ceará e Palmeiras. O Palmeiras já é uma dessas equipes, tá? A gente tem aqui o Palmeiras perdeu apenas 2 dos seus últimos 10 jogos, o Ceará perdeu apenas 3, vem numa boa recuperação no campeonato. Porém, o Palmeiras enfrenta o Atlético no meio da semana pela Libertadores aqui, e o Ceará, por sua vez, também enfrenta o São Paulo pela Copa Sul-Americana no meio da semana. Então aqui já temos um confronto bastante difícil por não saber qual equipe vai vir a campo aqui, se vai ser mesclada, se vai ser talvez titular, priorizar o brasileiro e não priorizar as Copas, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem o Palmeiras aqui na primeira colocação e o Ceará na 12ª. Beleza? Para esse jogo aqui, muito complicado pré-live, vai ser uma rodada muito complicada no pré-live aqui, beleza? Em seguida, a gente tem Goiás e Coritiba, as duas equipes aí brigando contra o rebaixamento. O mercado aí dando favoritismo ao Goiás, 2,37 e pagando 13,25 por Coxa, beleza? As duas equipes aí nos últimos 10 jogos venceram apenas 2, certo? Por isso que as equipes estão brigando. Aqui embaixo a gente tem o Goiás na 14ª com 22 pontos e o Coritiba na 13ª posição também com 22, certo? As duas equipes ali a 2 pontinhos do rebaixamento. Para esse jogo aqui eu ficaria de olho em gols. A gente tem aqui toda essa sequência do Goiás jogando em casa. Apenas 2 jogos não foi over 1,5 dos 9 do primeiro turno. E do Coritiba jogando fora 100% dos jogos. Bateu o over 1,5. Beleza? Qualquer barulho aí, pessoal, peço desculpas aí pela gritaria já, beleza? Seguindo, temos um bom confronto aqui entre Corinthians e Botafogo, certo? O Corinthians aí dos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, o Botafogo aí dos últimos 10 perdeu 6, venceu 4, o Corinthians venceu apenas 3. O Corinthians tem a Libertadores, um jogo complicadíssimo contra o Flamengo na quarta-feira, se não me engano, ali dia 2. O Botafogo, por sua vez, tem só o Campeonato Brasileiro, então o Botafogo deve vir com força máxima e o Corinthians aí com um time alternativo. Temos o Corinthians aqui como o segundo colocado e temos o Corinthians como a melhor campanha jogando dentro de casa. O Botafogo na 11ª colocação com 24. Para esse jogo aqui, ficaria só para ao vivo. O Corinthians faz uma campanha muito boa em casa, mas como eu disse, a gente não sabe qual equipe vai vir a campo, então fica muito complicado. Certo? O próximo jogo que a gente tem aqui, Flamengo e Atlético Goianiense, confronto aí entre os rubro-negros, mercado dando um favoritismo pro Flamengo normal, de 1,36. Para mim, exagerado, certo? Se tivesse ali a 1,50, 1,60, tava justo. A gente tem aqui o Flamengo que dos últimos 10 jogos perdeu apenas 1. O Atlético Goianiense aí dos últimos 10 jogos venceu apenas 3, certo? Mas vem fazendo boas partidas. O Flamengo tem a partida contra o Corinthians no meio da semana, então aqui também, apesar do amplo favoritismo do Flamengo, a gente não sabe qual equipe vai vir a campo. Então aconselho aí todo mundo esperar ao vivo, fazer a leitura de jogo, ver se o Flamengo tá bem, se quiser tomar essa posição aí, beleza? Seguindo, temos um bom jogo também entre Inter e Flamengo, entre Inter e Atlético Mineiro, perdão. Mercado pagando 2,60 para o Inter e 2,87 por Atlético Mineiro, tá? Já adianto que para mim essa cotação do Inter aqui tá bem alta, 2,60. Por quê? Porque o Atlético vem bem no Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos aí, perdeu apenas 2, perdeu apenas 1, na verdade. A outra derrota aqui é pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Só que o Atlético Mineiro tem, assim como o Inter, competição no meio da semana, certo? O Inter tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Melgar fora de casa e o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras, beleza? O Inter é uma equipe muito forte em casa, então
Se não vier totalmente reserva, e o Atlético também, né? Tem tudo aqui para essa odd, tem muito valor a favor do Inter se o Inter vier com boa parte dos seus titulares aí, mesmo contra os titulares do Atlético. Seguindo aqui, temos Atlético Paranaense e São Paulo. Mercado pagando 2,30 a vitória do Atlético e 13,30 a vitória do São Paulo. As duas equipes aqui vêm bem no campeonato, o Atlético perdeu 2 só dos últimos 10 jogos, o São Paulo perdeu apenas 1, que foi pela Copa do Brasil. Porém, mais um caso aqui, por isso eu disse que vocês têm que ter muita atenção nessa rodada. As duas equipes também têm competição sul-americana no meio da semana. Sul-americana o São Paulo e a Libertadores o Atlético Paranaense. Então aqui também fica só para ao vivo. Cara, tô falando, mas é uma rodada muito difícil que se vocês não ficarem atentos, as casas vão levar muito dinheiro nessa rodada aqui. Seguindo, temos Cuiabá contra o desesperado Fortaleza, mercado pagando 2,45 para a vitória do Cuiabá e 13,20 para a vitória do Fortaleza, certo? Nos últimos 10 jogos, o Cuiabá tem apenas 3 vitórias, o Fortaleza vem pior ainda, tem apenas 1 vitória nos últimos 10 jogos. Tanto que as duas equipes estão brigando lá embaixo. Fortaleza, o último colocado com 15 pontos e o Cuiabá, a primeira equipe dentro da zona com 20, certo? Aqui, jogo para ao vivo também, acredito num jogo para gols, não uma chuva de gols, mas 1, 2 gols aqui. Por quê? Porque o Fortaleza não pode ficar lá atrás esperando a equipe do Cuiabá, certo? Porque o Fortaleza precisa vencer, precisa ter um aproveitamento muito bom nesse segundo turno se não quiser ser rebaixado. E o Cuiabá em casa sempre propõe jogo, independente de contra quem seja, propôs contra o Corinthians, ganhou o jogo. Então aqui um jogo bom também para gols. Seguindo, temos América Mineiro e Avaí. Mercado aí pagando 1,75 para o América e 4,75 para o Avaí. O América aí dos últimos 10 jogos tem 4 vitórias e 6 derrotas. O Avaí dos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e também 6 derrotas. Contudo, o América aí está na 15ª posição com 21 pontos e o Avaí está na 16ª também com 21, certo? Para esse confronto aqui eu acredito sim nesse favoritismo do América, que tá ali no ganha e perde, tem 4 vitórias e 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Porém, aqui esse jogo de 6 pontos, acredito que o América vá sim fazer valer o seu mano de campo e vença o Avaí, que também vem fazendo boas partidas. Inclusive, esse jogo aqui tá no nosso bilhete, hein? Lá no final do vídeo. Quase terminando a rodada aqui, temos Bragantino contra o meu Juventude aqui, o mercado pagando 1,57 a vitória do Bragantino e 6,50 a vitória do Ju. O Braga aí dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3. O Juventude aí que vinha de uma sequência de 9 jogos sem vencer, venceu o Ceará em casa na última rodada, acabou saindo da última posição, certo? O Bragantino na 8ª colocação com 27 pontos e o Juventude na penúltima com 16, certo? Cara, para esse jogo aqui, sem clubismo nenhum, para mim essa odd do Bragantino devia estar lá por 1,70. Estaria totalmente justa, porque contra o Flamengo o mercado estava pagando 1,36, Flamengo e Juventude, e Flamengo muito mais time que o Bragantino, certo? O Juventude vem de uma vitória ali, vem apresentando uma leve melhora, certo? Porém, o Bragantino aqui favorito para esse jogo aqui, não tem muito o que dizer. E o último jogo da rodada, para mim, que tem tudo para ser um grande jogo também, o Santos de Lisca contra o Fluminense de Diniz. Fluminense aí invicto a 11 partidas, beleza? Mercado pagando 2,75 para o Santos e pagando 2,55 para o Fluminense. Para vocês terem ideia, o Santos na Vila, o mercado está dando favoritismo pro Fluminense, certo? O Santos aqui tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O Flu aí tem incríveis 9 vitórias nos últimos 10 jogos e 1 empate, certo? Fluminense terceiro colocado com 34 pontos e o Santos nono colocado com 26, beleza? A gente tem aqui o histórico dos confrontos do Santos em casa e os históricos do Flu fora. Eu também acredito num jogo para gols aqui, certo? Difícil mesmo com os 11 jogos invictos aí do Fluminense, difícil abrir posição a favor do Flu, jogando contra o Santos dentro da Vila. Beleza? Essa aí foi as minhas dicas aí para a primeira rodada do segundo turno. E vou deixar o bilhete aqui para vocês, é uma duplinha, odd 1,85, handicap asiático 0 a favor do América Mineiro
e o over 1,5 no jogo entre Cuiabá e... no jogo entre Goiás e Coritiba, beleza? Vamos lá ver se a gente chama aí o quarto green seguido aí nas dicas do YouTube, beleza? Quem gostou já se inscreve no canal, já deixa o seu like e compartilha aí com os amigos.